Já parou para pensar o que gigantes como Nike, Louis Vuitton e até a Gillette podem ter em comum? Pois é, a resposta está bem na nossa frente, escondida num detalhe que molda como a gente vê essas marcas todo santo dia, muitas vezes sem nem se dar conta. Pensa na Nike, por exemplo. A gente bate o olho e já sente aquela coisa de força, de movimento. Aí tem a Louis Vuitton, que é puro luxo, né? Aquela elegância que parece que nunca sai de moda. Ou então a Gillette, com aquela pegada de precisão, de tecnologia de ponta. Bom, olhando assim, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Mas elas compartilham um segredinho de design, um DNA em comum. E aí, algum palpite? É a fonte, simples assim. O elemento em comum é a tipografia, uma única fonte chamada Futura, que acabou se tornando uma das ferramentas de branding mais poderosas do mundo. Para a gente entender o poder da Futura, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Imagina a Alemanha dos anos 20, uma época de agito, de cultura bombando e de gente querendo fazer tudo de um jeito novo. E essa aqui é a Futura. Ela é uma fonte sans serif, ou seja, sem aqueles tracinhos, aqueles enfeites nas pontas das letras. Quem a desenhou foi Paul Renner. Ele não era oficialmente da Bauhaus, aquela escola de design alemã super famosa, mas estava totalmente na mesma vibe. A ideia era que o design tinha que ter a cara da sua época, sabe? Romper com o visual do passado. E o jeito que o Renner criou a Futura é o mais legal. O cara pegou, compasso e régua e construiu cada letra usando formas geométricas puras. Círculo, quadrado, triângulo. É como se ele tivesse desmontado o alfabeto e montado tudo de novo só com o essencial. O resultado foi algo radicalmente limpo, lógico, com um ar quase industrial. Zero enfeite. O slogan de lançamento na Alemanha era esse aí, a fonte do nosso tempo. E isso não era só marketing não, meu. Era uma baita declaração de propósito. A Futura não queria ser só mais uma fonte nova. A ambição era ser a fonte, a voz visual da era moderna. Agora vamos dar um salto no tempo. Porque essa fonte, que nasceu como um conceito de design lá na Alemanha, se tornou, literalmente, o maior símbolo do futuro. E qual poderia ser o feito mais impressionante para uma fonte que se chama Futura? Esse é o texto da placa que a missão Apollo 11 deixou lá na Lua. E cada uma dessas palavras históricas, que marcam um dos maiores feitos da humanidade, foi gravado usando a fonte Futura. É de arrepiar, né? Pensa no simbolismo disso. A Futura se tornou, oficialmente, a primeira fonte na Lua. Uma jornada e tanto para um conjunto de letras. Então, a grande questão é, como é que uma fonte que nasceu nos anos 20 e foi parar na Lua se tornou a arma secreta das maiores marcas de hoje em dia? A resposta está numa mistura de psicologia e praticidade. As formas geométricas dela passam uma sensação de estabilidade, de confiança, uma coisa quase estrutural. O visual limpo projeta modernidade e sofisticação. E, tecnicamente, ela é um camaleão. Funciona perfeitamente num outdoor gigante ou na telinha do celular. Essa frase da Dolce & Gabbana, que usa uma versão da Futura, resume perfeitamente a ideia. A fonte ajuda a marca a comunicar exatamente esse conceito de estilo clássico, atemporal, que é o coração do negócio deles. E essa conexão entre branding e valor é muito real. Esse número aí representa o valor do contrato de 10 anos do Cristiano Ronaldo com a Nike, uma marca que construiu toda a sua identidade visual poderosa com a ajuda da Futura. Um brand forte gera um valor gigantesco. O design da Futura é tão eficiente que chega a inspirar genialidade em outros logos. O da FedEx é um exemplo clássico. Ele combina a Futura Bold com outra fonte, mas tem um detalhe muito inteligente escondido ali, bem sutil. Se olhar com atenção no espaço vazio entre o E e o X, aparece uma seta perfeitinha. Ela simboliza movimento para frente, velocidade, precisão. É a mensagem principal da FedEx, embutida de um jeito brilhante no próprio logo. E a versatilidade dela não para. A Gillette, por exemplo, usa a Futura em itálico com os cortes diagonais afiados, que lembram a precisão de uma lâmina. A Volkswagen adotou ela lá nos anos 60 para passar aquela imagem de engenharia alemã limpa e confiável. Já o PayPal usa a Futura em negrito para transmitir simplicidade, acesso fácil e segurança em cada pagamento. Bom, e com tudo isso, a gente chega no legado duradouro dessa fonte que começou como um experimento geométrico bem radical. O ponto principal é este. A Futura é muito mais do que um conjunto de letras bem desenhadas. É uma ferramenta de comunicação projetada com um propósito claro, que há quase um século vem moldando, quietinha, a forma como o mundo vê e sente algumas das suas maiores marcas. A partir de agora, fica o desafio. Ao andar na rua, ao ver um anúncio ou ao navegar na internet.
onde mais será possível encontrar a Futura se comunicando de forma silenciosa? Fique de olho.